Presidente, senhoras e senhores senadores, senhores visitantes, vejo que tem muitas crianças hoje aqui e jovens vindas de alguma escola que nos visita, sejam bem-vindas. Diversos meios de comunicação da nossa casa, do Senado Federal. Eu quero falar hoje aqui, senhora presidente, senhores e senhoras senadores, brasileiros que nos escutam, da independência do Brasil na Bahia, que se comemora amanhã, no dia 2 de julho. Muitos brasileiros e alguns desses brasileirinhos e brasileirinhas que estão nos ouvindo aqui, talvez nunca tenham ouvido falar neste fato histórico. Mas o fato é que o grito de Ipiranga, em São Paulo, quando o príncipe Dom Pedro de Alcântara, conhecido como Dom Pedro I, eternizou a frase independência ou morte às margens do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, fez ali um ato simbólico, retratado burocraticamente pelo príncipe. Após o grito, no entanto, senhora presidente, Vossa Excelência, que é de um estado vizinho a nós, que teve a oportunidade também de participar dessa história. Após o grito, a Bahia e praticamente todo o Nordeste brasileiro continuava sob o domínio português. A cidade do Salvador foi invadida e ocupada pelas tropas portuguesas. E Portugal, convocando o parlamento, onde também eram representados os brasileiros, para discutir a questão, teve iniciativa, os parlamentares brasileiros, de se dirigirem às câmaras de vereadores do Brasil para consultá-los a respeito daquele momento histórico que vivíamos. E a Câmara de Vereadores da pequena cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, em 14 de junho, em 14 de junho, se pronunciou no sentido de dizer que era preciso constituir no Brasil um governo aqui instalado, central, que era necessário que fosse constituído, tchau para vocês, que fosse constituído um Tribunal Supremo de Justiça, uma Armada Nacional, portanto, uma Marinha Nacional, um Exército Nacional, uma moeda para o país, uma universidade, senhora presidente, que fosse permitida a liberdade de comércio para o Brasil. E vejam, pensem bem, liberdade de prática de culto religioso. A liberdade religiosa. Aquela época já era algo que se debatia na nossa sociedade. A liberdade religiosa. Após esta decisão histórica, que praticamente formulava um programa para a constituição de uma nação soberana, a Câmara de Vereadores de Cachoeira, que fica a poucos quilômetros da cidade de Santo Amaro, a Câmara de Vereadores se reuniu a 25 de junho de 1822 e lá proclamou o Dom Pedro I, reconhecendo-o como príncipe regente do Brasil. Tomando conhecimento deste fato, a escuna
canhoneira que estava portuguesa, que se encontrava no porto de Cachoeira, disparou tiros de canhão contra a cidade de Cachoeira, contra a Câmara dos Vereadores, fazendo imediatamente um morto. Naquele episódio que morre o Tambor Soledade. A cidade reagiu com paus, com todos os tipos possíveis de arma que tinha na mão. Durante uma batalha que durou 3 dias, conseguiu derrotar a escuna portuguesa e iniciava-se ali a grande guerra de consolidação da independência do Brasil na Bahia, que fundamentalmente permitiu a constituição de um país livre e único, unindo o Sul, Sudeste, ao Norte e Nordeste, que se encontrava ainda sob a força do jugo português. Esta pequena vila, à época, Vila de Nossa Senhora do Rosário, do Porto da Cachoeira, que conseguiu se unir em torno do ideal de liberdade às outras cidades do Recôncavo e também em Salvador, dominada e sitiada pelos portugueses. Fizeram parte deste exército mulheres, homens brancos, membros da elite econômica local, regional, pretos libertos, pretos que foram tornados livres para ingressar neste exército, índios que se incorporaram àquela luta para expulsar os portugueses da capital da Bahia, de Salvador, e consolidar assim a ideia de que existia uma nação independente. Numa guerra armada, este exército não apenas se constituiu de baianos, o chamado Exército Periquito, pelas cores verde e amarela das suas tropas, mas recebeu ajuda das forças fiéis ao príncipe em todas as, digamos assim, os estados de fronteira com a Bahia. Participaram dessa luta os sergipanos se incorporando ao exército dos periquitos, mineiros que se incorporaram ao exército periquito, pernambucanos, alagoanos. Aquela época, esta dita cidade de Cachoeira, que coincidentemente é a cidade em que nasci e que estive ainda agora, no dia 25 de junho, participando das comemorações que ocorrem anualmente ao início desta saga do povo baiano. Cachoeira era a cidade mais importante depois de Salvador, na Bahia. E até hoje conserva seu parque arquitetônico, resultante da grande produção de açúcar e fumo que a tornou tão próspera. Era a segunda capital da Bahia, digamos assim, o porto de transbordo das mercadorias entre Salvador e todo o resto da província. Além de Santa Amaro e Cachoeira, participaram da resistência as vilas de Maragogipe, São Francisco do Conde, Jaguaribe, Nazaré das Farinhas e Pedra Branca. Entre os personagens de proa desta luta, destacaram-se o padre José Marcelino de Carvalho, o advogado Antônio Pereira Rebouças, o major José Joaquim da Almeida
e Arnizal, o coronel José Garcia Pacheco de Moura Pimentel, o tambor-mor da tropa, Manuel Soledade, morto naquele episódio. Para unificar o comando militar, o imperador Dom Pedro I mandara para a Bahia o general Pedro Labati, comandando uma esquadra para, juntamente com as forças locais sediadas em Cachoeira, capital dos brasileiros rebelados, mas organizados em diversos batalhões por todo o recôncavo, lutar contra a coroa portuguesa e combater as forças de Madeira de Melo que sitiavam a cidade de Salvador. Divergências entre os proprietários de terras e escravos das vilas do Recôncavo e Labati terminaram em sua prisão, assumindo o comando das forças brasileiras o coronel José Joaquim de Lima e Silva. Assim, as forças pró-independência foram engrossando, recebendo apoio de várias vilas interioranas, a exemplo de Ambupe, Abrantes, Itapicuru, Valença, Água Fria, Jacobina, Maraú, Rio de Contas, Camamu, Santarém, Cairu, que se juntaram à primeira junta interina conciliatória e de defesa constituída em Cachoeira, tendo como presidente Francisco Elesbão Pires de Carvalho, representante de Santa Amaro, e secretário Francisco Gomes Brandão Montezuma, de Cachoeira. As principais batalhas travadas entre os baianos e portugueses foram as de Pirajá, Cabrito, Cachoeira, Santa Amaro, Taparica e Funil. A invasão do convento da Lapa, com a morte da abadesa Soror Joana Angélica, que tentou impedir a entrada dos soldados portugueses, foi um dos fatos contundentes que marcaram os conflitos entre nativos e dominadores na Bahia. Registre-se a grande ajuda dos índios e dos negros, que, sob a mobilização dos discursos dos oradores, formaram um grande pelotão negro à causa da independência. No 1º de julho de 1823, as forças lusas já demonstravam atitudes de rendição, solicitando aos baianos a liberação de seus navios para voltarem a Portugal. Assim, no dia 2 de julho, o Exército Libertador entra triunfalmente em Salvador, consolidando a nossa independência. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, esta data é comemorada anualmente num cortejo cívico que eu tenho a certeza, o maior cortejo cívico que este país assiste, refazendo o caminho da luta de libertação pelos baianos. Lá se juntam oposição, sindicatos, associações de bairros, escolas, governos municipal, estadual, políticos, partidos políticos, para rememorarem os compromissos dos baianos e brasileiros. O nosso hino, o hino da Bahia, é o hino ao 2 de julho, cujo refrão claramente diz: com brasileiros não combinam, com brasileiros não combina tiranos. E é com esse objetivo de renovar o espírito nacional e os compromissos nacionais, com tiranos não combinam brasileiros corações. Desculpem. Que amanhã toda a Bahia se reunirá para novamente repetir esse gesto. E neste ano de 2015, senhora presidente, pela importância da luta das mulheres em nosso país, da luta que nós, senadoras, nós, deputadas, estamos travando para, na reforma política, garantir uma presença maior da participação feminina, os baianos irão homenagear as mulheres que participaram ou que simbolizam a nacionalidade brasileira. Pois, para os baianos, este é o momento da verdadeira independência. A primeira mulher que nós reverenciamos é a Índia Paraguaçu, que, casando com Diogo Álvares Correia, o Caramuru,
deu início à miscigenação de raças no Brasil. Um monumento de 25,86 metros, de autoria do escultor italiano Carlo Niccoli, encomendado pelo governador Manuel Vitorino Pereira, além das representações do índio e das índias, entre outras inscrições, contém em latim: aos heróis da independência, a pátria agradece. Este monumento é um dos mais belos acervos históricos do Brasil e encontra-se no centro da Praça 2 de Julho, popularmente conhecida como Praça do Campo Grande. Representa um marco de grandeza da síntese dos ideais da independência do Brasil na Bahia. O cortejo é iniciado pela representação da cabocla, que é a representação nada mais, nada menos de uma índia que expressa Catarina Paraguaçu. Ela, junto ao caboclo, simbolizam a nossa brasilidade. A cabocla, em primeiro lugar, e o caboclo, logo após. Também não podemos esquecer da Sora Joana Angélica, que perdeu sua vida na defesa dos nossos militares, não permitindo o sacrilégio dos portugueses invadirem o templo religioso da Lapa. E para completar as homenageadas, lembraremos da maior heroína desta guerra, que foi a cachoeirana Maria Quitéria, legítima representante do que é o gênero feminino do recôncavo, da Bahia e do Brasil, que foi à luta com muita bravura, com armas na mão, se vestiu de soldado para se alistar no exército que não permitia a participação feminina. E integrante, dirigente do exército de Periquitos, conduziu a nossa pátria à vitória na batalha final. E temos Maria Filipa, negra e ex-escrava, que junto a outras mulheres conseguiu destruir diversos barcos portugueses na ilha de Taparica, favorecendo para o bloqueio da Baía de Todos os Santos, o que terminou sendo essencial para a vitória final das forças baianas. Por último, senhora presidente, será prestada uma justa homenagem à saudosa professora Consuelo Pondé de Sena, ex-diretora do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, instituição responsável pela guarda da memória histórica da Bahia e dos caboclos que saem todos os anos no desfile comemorativo do 2 de julho pelas ruas de Salvador, fazendo o trajeto que o Exército Libertador fez em 1823. A professora Consuelo Pondé era uma verdadeira guardiã destes importantes símbolos patrióticos da nossa terra e que faleceu recentemente. Que esta data se eternize em nossas mentes e corações e consolide nossa memória histórica. Pois não, senador? Senhora Lídice da Mata, eu não poderia pedir aqui a parteá-la, senhora, por esse brilhante discurso na tribuna desta tarde. E, ao mesmo tempo, senadora, parabenizar eu como um acreano, e a senhora como uma baiana, que o Acre tem uma origem muito forte com o Nordeste do nosso Brasil e os libaneses. Pela sua iniciativa, pela mulher guerreira que Vossa Excelência é, pelo grande trabalho que a senhora presta a serviço do nosso país, da nação brasileira, honrando muito bem o seu Estado. E parabenizar pela CPI, que com a Vossa Excelência participa, sobre os crimes que têm causados com os adolescentes no nosso país. E, ao mesmo tempo, eu vou na CPI ainda pedir que nós façamos uma ação em conjunto no meu estado, o estado do Acre, que é um estado que faz fronteira com dois países, que é a Bolívia e o Peru, e que são produtores de cocaína. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela sua atuação do seu mandato e dizer, e quero fazer parte desse seu, me consolidar e fazer parte desse seu discurso, do seu pronunciamento. Parabéns, senadora. Para finalizar, senhora presidente, eu quero deixar um pedido ao presidente desta casa que nós, a bancada da Bahia, já fizemos algumas vezes uma sessão solene em homenagem à nossa data magna do 2 de julho.
pedir ao presidente da Casa que possa providenciar, determinar que nós tenhamos, através da TV Senado, seja feito um documentário sobre a luta e a guerra da independência do Brasil na Bahia, terminando no 2 de julho, para que isso possa ser veiculado permanentemente pela TV Senado, ajudando a divulgação do conhecimento da história do Brasil por todos aqueles que assistem à nossa TV Senado. O Congresso Nacional deve à Bahia, o Congresso Nacional brasileiro deve à Bahia a mudança do nome do aeroporto do nosso estado, modificado indevidamente pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, Senado Federal, para que homenageasse um grande político baiano, que é merecedor de homenagens, mas que não pode, nem ele nem ninguém, substituir a data histórica que expressa a saga do povo baiano e brasileiro para conquistar, de armas na mão, a consolidação da independência do nosso país. Portanto, espero ainda, no meu mandato neste Senado, poder votar a devolução do nome do aeroporto de Salvador para aeroporto 2 de julho. Viva o povo brasileiro e viva o 2 de julho e a Bahia. Muito obrigada.